Boa noite, estamos ao vivo para mais um encontro aqui, na verdade, o último dia, né, do nosso mini evento, digamos assim, sobre a LGPD, porque a gente precisava vir aqui conversar com os hoteleiros sobre isso, trazer essas novidades, trazer um pouco de tranquilidade também, conversando com profissionais que nos ajudam, né, a fazer uma adequação bacana, correr menos riscos. Nesse último dia, a gente já falou um pouquinho, já introduziu, né, a LGPD com a Raquel no primeiro dia. Ontem a Ana conversou com o Maicon, da MarkWeb, também sobre as questões de marketing, são dúvidas muito frequentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos sistemas, a segurança das nossas informações, com o Diego aqui também, da Assistem, e o Jorge, que é especialista em segurança das informações. Quero pedir, então, para que cada um, né, dê o seu oi aí e deixe seu recado, pode ser? Gente, lembrando que esse aqui é um bate-papo, dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aqui, aproveitem para perguntar, aproveitem esse momento para a gente conversar, tá bom? Então, utilizem o chat aí, não economiza. Passando a palavra aí para o Diego. Manda lá, Jô. A apresentação? Deixa eu dar o teu oi aí, dar o teu recado. Oi, pessoal, agradeço a todo mundo, eu sei que essa é uma hora especial, né? Então, eu sei que essa é uma hora especial, mas eu acho que o papo é bem relevante, bem importante para o momento. E a gente passou por um pouco desse processo e está ainda, né? Existem vários níveis de compliance, a gente pode falar isso daqui a pouco. E é legal poder solucionar um pouco de dúvidas e ajudar nesse processo que é um pouco diferente da realidade que a gente vive, né? Vivia, né? Então, a nossa mentalidade sobre dados é bem legal. Mudou um pouquinho, né? E Jorge, a palavra está contigo. Tá bom, muito obrigado pelo convite, a Ju, a Hospedim. É um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho sobre segurança da informação, ajudando os nossos hoteleiros aí nessa empreitada, que ela não vai ser muito fácil, mas conte conosco aí para poder esclarecer as dúvidas e a gente trilhar rumo a essa adequação que todos os hotéis terão que passar, né? Então, conte conosco aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Verdade. Eu estava dizendo esses dias, né, que agora que tudo se acalmou, que a gente, né, pareceu que passou por esse turbilhão todo, chegou mais uma novidade para o hoteleiro, né? Então, de fato, só ficam os fortes aqui, porque a gente quer muito e vai dar tudo certo mais uma vez. Diego, vou começar cantando uma bola para ti com relação aos sistemas hoteleiros, né? Como eles vão ser impactados pela LGPD aí no teu ponto de vista? Acredito que é assim, Ju. A questão do impacto deles depende da maturidade de cada um deles, na verdade, né? Acredito assim que todas as empresas, independente de ser sistema hoteleiro ou ser um sistema ou ser um hotel, né, eles vão ter que passar por esse processo de ter uma política de privacidade e ter uma transparência quanto a essa política, ou seja, não é só ter a política, é também dizer para o usuário como é que está, né, para onde você manda o dado, o que você está fazendo com ele, né, que tipo de informação que você coleta, qual a finalidade dela. Então, eu acredito que a própria mentalidade sobre o dado pessoal, ela vai mudar um pouco, porque antigamente a gente protegia com muita força cartão de crédito somente, né? Isso, até o brasileiro, ele tem uma tendência de dar CPF até para comprar pão, né? E a coisa saiu de controle. Muita gente viu ali o dilema das redes, ficou até um pouco assustado, mas a gente vem acompanhando essa brincadeira há muito tempo. Então, eu acredito que, assim, a questão de segurança de TI, ela já existia nos sistemas hoteleiros, né? Já é uma questão que a gente trata, de tipo, guardar o dado bem guardado, mas agora a gente tem que olhar também para a questão de privacidade, para a questão de dados pessoais, dados, eles chamam de P2, né, lá fora, é Personal Identifiable Information, né, é informação que identifica as pessoas. Então, tem algumas coisas que são organizacionais e algumas questões que são mais técnicas mesmo, que são questão de anonimização, que eu acho que a gente deve comentar um pouco mais para frente, que é como é que a gente atende às solicitações de privacidade dos usuários e quando que a gente pode atender elas ou não, né? Quando não conflita com legislação aí. Perfeito. Como tu bem pontuou, a gente já sempre teve essa preocupação, né, a nível aí de fornecedores, a nível de operadores de dados, mas acho que a lei ela veio também para trazer um passo antes,
né? De como a gente coleta, de como a gente seleciona esses dados, né? De fato se precisa ou não. Veio talvez para até organizar mais essa questão, né, Diego? Daí, e o que tu pensa sobre a Ficha Nacional de Registro de Hóspede nesse caso, assim, que é um documento obrigatório e que provavelmente serve aí de fonte de dados para várias outras coisas dentro do hotel? Assim, ó, Ju, até você falou do porquê que a gente coleta dados, acho que esse é o ponto mais importante da LGPD, que é legal mencionar, nós chegamos num ponto, e nós somos todos aqui, né, empresas, entre aspas, que prestam serviços para empresas. Então, a nossa finalidade de captação de dado, de pegar o nome do hóspede para entregar para o nosso cliente, ela é bem clara. Mas a coisa chegou num ponto que saiu de controle quando você dava o seu nome, seu telefone, seu CPF para cara que fazia foto da sua versão feminina ou enfim, aquelas brincadeiras do Facebook. Sim. E esses caras coletavam dados e usavam em eleição, diziam a sua visão política, diziam a sua orientação sexual, enfim, os caras tinham dados monstruosos com informação muito perigosa. Então, a gente tem uma finalidade muito, muito direta do que a gente está fazendo com o dado, né, que é prestar o serviço para o hoteleiro. Então, acho que a LGPD veio para dar o controle de volta para a gente, para essas outras coisas. Tipo, não quero que você use meu dado da minha visão política, por exemplo, ou da minha, né, qualquer outro tipo de coisa ou meu histórico médico, por exemplo, como plano de saúde. Então, nossa, eu fui ótimo. Mas é de fato esse cuidado que tem que ter, né? A gente estava até também comentando isso em outros momentos, que cada ponto de coleta tem que ter um porquê e a gente não pode se estender aquilo ou utilizar aquele dado de uma outra forma que, né, não tenha sido proposto. Então, acho que esse é um dos principais cuidados, porque eu vejo a FNRH como uma fonte muito rica de dados, as pessoas colhem muitos dados ali, até porque são obrigados a coletar, né, e acaba levando esse dado, de repente, para o PMS, levando para uma planilha e fazendo ali um histórico para poder fazer um mailing, para poder, né, fazer uma lista de transmissão, muitas vezes, e esse cuidado, né, tem que ter a partir de agora. Exatamente. É tipo assim, se o cara te deixa o seu e-mail na recepção, você não pode mandar promoção para ele se você não pedir, tá? Porque a LGPD não veio para impedir ninguém de fazer negócio. Veio para o cara você fazer negócio com aquelas pessoas que te permitiram fazer negócio com você. Então, a ficha do hóspede, ela não é um documento de extração de dados do hotel. Aliás, eu até contesto a necessidade do governo ter uma ficha de hóspede com tanta riqueza. Isso me causa até desconfiança em relação ao governo. Sim, é verdade. Aquele tipo de processo que sempre foi assim, vai ser assim. Uma coisa que não foi questionada e que, de repente, não é necessário mesmo, né? Talvez seja até um momento de melhorar todas essas questões, quem sabe. Quem sabe ainda surge isso. Bacana. E tu falou, Diego, também num documento bem importante, que depois até o Jorge também pode comentar se quiser, que é a política de privacidade que a gente precisa ter disponível, né, agora para as pessoas, tem que estar aberto. O que tu destaca também com relação a esse documento? O que tu acha que é importante ter nesse documento? Tem que ser feito, né, pelo hoteleiro ou pelo encarregado dos dados. Tá. Então, Ju, essa é a questão mais interessante da LGPD entre a gente e as pessoas que estão assistindo, tá? A nossa política de privacidade, no caso de fornecedor de hotelaria, você também né, o Juliana Hospedin, a nossa política é para com o hotel. Então, eu digo para o hotel o que eu faço com o dado do hóspede, para onde que eu mando, fico lá na Amazon Web Services, né? Qual a finalidade? Prestar o serviço hoteleiro. Então, a nossa política de privacidade é para com o hotel. Isso não isenta o hotel de ter também uma política de privacidade, porque no contexto do hotel a gente só é subprocessador do dado. Então o hotel não pode falar, não, tá tudo seguro porque tá no sistema tal. Não. O hotel tem que delimitar qual informação que ele coleta, seja no papel, seja em qualquer lugar, como ele coleta, informação que recebe de outras fontes, que mais? Com quem ele compartilha essas informações, que aí no caso entra a lista de subprocessadores, que no caso é a gente, né? Sim. E aí a gente tem que também ter o nosso compliance para tudo ficar, para a cadeia toda ficar protegida.
Perfeito. Transferências internacionais, se você faz, por exemplo, a gente usa lá o Amazon Web Services, né? Tem que dizer que usa, porque às vezes você coloca um dado em algum servidor russo, chinês, sei lá, né? Não estou dizendo que todos eles sejam, mas às vezes você coloca a informação num país que não tem uma lei de proteção de dados. Então, isso vira um ponto de estouro. De atenção. Então, é dizer para o cara o que você vai fazer, como você vai fazer e o que ele precisa fazer se ele quiser ser esquecido, né? Se ele quiser ser deletado. Inclusive informação de RH. Eu gostaria de pontuar um ponto aí em relação ao aviso de privacidade, né? Nós temos o hoteleiro, ele tem que ter a ciência de que não basta ele colocar uma política de privacidade no site que não condiz com aquilo que ele faça. Porque a LGPD está me pedindo uma política de privacidade, uma adequação no meu site, eu vou lá, copio de ou peço para alguém fazer, sendo que isso não condiz com o que acontece dentro do hotel. Então, muito tem me preocupado, quando nós estávamos nos bastidores falando, de que os hoteleiros, alguns deles estão deixando muito passar, estamos na alta temporada, vamos deixar um pouquinho mais para frente, e na hora que as coisas começarem a apertar mesmo, porque por enquanto a gente só tem 3 semanas de lei, né? Mas quando as coisas começarem a apertar, a gente não pode chegar e copiar qualquer coisa de um outro que colocou lá, que já pode estar em compliance ou em processo de adequação, e colocar no seu site. Porque se você for auditado daquilo, se você for ter alguma sanção por algum órgão fiscalizador que já está funcionando legalizado no Brasil, quando você for ser auditado, que você for mostrar, minha política de privacidade é essa, beleza, mas e a prática? Como é que funciona? Se o seu hóspede chegar lá e pedir assim, me exclua, como é que você está fazendo esse tratamento? Muito me preocupa também que assim, muitos hoteleiros estão agindo por conta própria. Não quer dizer que ele não possa tentar fazer adequação, mas nesse momento é como se nós precisássemos de um intérprete. Está sendo lançado um novo dialeto, vamos dizer assim, para o hospedeiro, e coisas novas. Então, a gente não tem ainda aquela segurança em si de que o que eu estou fazendo nesse momento é o ponto certo. Às vezes tem pessoas que podem estar rumando por um caminho e o caminho que ele está indo não é o caminho adequado para poder ele fazer a adequação dele. Então, não é porque a lei chegou que nós temos que fazer a adequação de qualquer maneira. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter consultores ou gestores para isso, mas nós precisamos ter alguém que possa nos auxiliar, pelo menos assim, apontar o caminho, a direção que temos que seguir para poder a gente fazer o protesto adequadamente. É o que a Mark Web às vezes faz, os eventos, a Hospedinha está fazendo agora, e tantos outros estão esclarecendo. Nós precisamos garimpar essas informações que estão sendo divulgadas, ver quais são aquelas que se aplicam à sua empresa, e aí você começar a fazer da melhor forma possível. Porque o que acontece para a H-System é diferente do que acontece para o Hospedinha e para um outro. Opa! Travou, Jorge. Travou, né, Diego? Não. Jorge, a gente não ouviu as últimas palavras. Caiu. Tu tá mutado. Pronto. Até interessante o Jorge falou, enquanto ele volta, eu acho que já vale. Vamos deixar o Jorge terminar. Eu não sei aonde eu caí, né? Porque, por incrível que pareça, eu estou fazendo a live de dentro de um hotel hoje. Que bacana! Para ter hóspede hoje. Exatamente. E nós estamos tendo um problema aqui, porque está chovendo muito aqui em São Paulo, na região que eu estou.
e eu estou com um problema na internet, né? Mas eu liguei o meu 4G agora para ver se a gente consegue ir direto. Mas então, como eu estava falando... Você estava falando, a gente parou de te escutar quando você estava falando que a gente precisa de um guia, porque a lei ela é muito nova, basicamente. Sim. Então, não existe receita de bolo para a adequação. O que funciona para Recife não vai funcionar para o hotel A, o que o hotel A não funciona para o B. Pode ser a mesma quantidade de unidade habitacional, mesmo tamanho de prédio, mas são situações diferentes, cenários diferentes. Então, nós não podemos olhar a grama do vizinho, achar que a grama do vizinho está melhor do que a nossa e a gente seguir do mesmo jeito que a gente pode estar seguindo o caminho errado. Sim. Acho que o primeiro passo nessa história toda é entender a lei, né? Então, as pessoas que estão aqui, que vão participar, né, de outros eventos, que consomem um e-book, um artigo, um vídeo, essas pessoas querem entender a lei. E entendendo, né, elas vão poder trazer para o negócio delas, como tudo. De fato, tem que trazer para o seu negócio mesmo. Queria falar, Diego? Não, eu só estava... Jorge, a gente estava comentando ali que por mais que o pessoal tem que buscar ajuda e tá na hora, assim, do pessoal levantar a barra da segurança, sabe? Já começar a, pelo menos, quem não faz ainda, né? O pessoal que já não faz isso já tá no negativo, né? Que não tem uma governança de tempo. Então, mapear os dados pessoais, por onde que eles passam, aonde que eles estão, criar política de privacidade, tipo, o que eu vou falar pro cara que eu vou fazer com o dado dele, ver como é que tá a segurança do parque de TI, né? Às vezes tem aquele servidor velho lá que todo mundo acessa, banco de dados com senha padrão, planilha sem proteção, criptografia de disco, né? Às vezes se a pessoa roubar o telefone do hotel que tem o WhatsApp, ele consegue mandar mensagem para os hóspedes todos e aí começa a ficar preocupante, né? Então, segurança das informações, né, sempre foi uma pauta importante para a gente, desde que a internet nasceu aí, que começou, né, que a gente começou a entrar na rede, porque para mim quem está na rede é peixe. Não tem essa de, não sei, né, ninguém vai me rastrear, ninguém vai me achar. Eu acho que sempre fica um rastro, não sei, opinião minha. Né? Então, que cuidados, né, Jorge? Tipo, nessa questão, assim, de usar uma senha, até de onde colocar os dados pessoais, atenções que a gente tem que ter, né, como hoteleiro e também como hóspede, para poder evitar problemas maiores, na tua opinião? Eu vou contar a história que eu vivi hoje, tá? Aqui nesse hotel. Eu não vou falar o nome do hotel, tá? Mas eu vou contar o que eu vi. Quando eu cheguei hoje para fazer o check-in por volta de 1h, eu fui, né, preencher a ficha, que a gente é obrigado a preencher, só que eu vi um monte de outras fichas em cima do balcão enquanto eu preenchia a minha. Então, ali, enquanto eu estava preenchendo, que agora a gente, com o olhar de LGPD, a gente já começa a ficar meio doido, né? Sempre assim. Então, assim, informações dos dados pessoais de outros hóspedes disponíveis para qualquer pessoa que chegasse ali para fazer o check-in naquele momento. E eles têm um caderno aqui no hotel, onde quem fez a reserva direto no hotel está num caderno, e quem fez a reserva pelo site, pelo o Booking, ou uma reserva direta em outro caderno, e eles foram pesquisando ali na minha frente, só que o telefone não parava de tocar, né? E eles largaram os cadernos abertos ali na minha frente. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito incomodado com isso, mas como era um horário de check-in, eu falei, eu vou deixar passar por ele, depois eu vou voltar aqui, né? E aí, por volta de umas 5h da tarde, eu cheguei lá e perguntei assim para vocês, pessoal, queria uma informação de vocês. Vocês sabem, já ouviram falar da LGPD? O hotel de vocês aqui, por um acaso, está começando a se preocupar com isso, com essas informações? Eles falaram categoricamente que não. Então, ou seja, aí eu comecei a conversar com eles, né, uma meia hora ali, explicando mais ou menos o que era a lei, e assim, eu acredito que seja a realidade de muitos outros. Do mesmo jeito que eu estou olhando aqui para a cabeceira da cama onde eu estou hospedado, e tem ali a senha de internet que é livre para todo mundo.
Então, assim, se eu sou uma pessoa de mau caráter, eu posso pegar essa senha aqui, que eles não vão mudar essa senha. Eles não vão mudar. Sim. E eu posso acessar essa rede deles, porque as informações elas estão aqui disponíveis. Elas estão disponíveis. Então, os hoteleiros hoje, eles não têm culpa, que foi o que eu conversei com o pessoal lá da recepção, por agirem assim. Vocês, hoteleiros que estão ouvindo a gente, vocês não têm culpa de vocês trabalharem assim. Cabe a vocês buscarem a aprendizagem, a buscarem ajuda necessária, adequada, para que vocês possam começar a esse processo de adequação. Porque, assim, a segurança da informação, embora ela esteja presente há muito tempo, mas há muitos anos a gente também, muitos setores, não davam a devida atenção que esse assunto precisa. Hoje a segurança da informação ela está mais evidente por causa da LGPD. Se não tivesse a LGPD, quem já tinha o seu sistema de segurança da informação iria continuar, e quem não tem, iria continuar do mesmo jeito que está. Então, nós precisamos, no primeiro momento, um aculturamento de segurança da informação para os hoteleiros e os seus colaboradores. Quando eu falo de colaboradores, não são só aqueles que têm acesso ao sistema, porque o manobrista, eu posso deixar o meu carro igual eu deixei, só que eu não deixei a minha agenda lá, mas eu poderia ter esquecido a minha agenda lá, ou folha com documento com dados confidenciais, que eles teriam acesso. A camareira, quando vem aqui no quarto, às vezes a gente deixa coisas em cima da nossa cama, e essas camareiras, elas podem ter acesso. Eu estou dizendo que se essas pessoas tiverem acesso, elas vão fazer coisas erradas com essas informações? Não. Mas eles precisam começar a pensar como segurança da informação. Eu gosto de correr o risco. Exatamente. O hotel tem que trazer a cultura lá de cima, dos donos, dos sócios, dos CEOs, para baixo. Então, o que acontece? Não adianta a gente vir aqui e falar só para os atendentes, recepcionistas, as pessoas da cozinha, se a alta direção não abraçar esse processo. Se o dono do hotel, da pousada, não falar assim, vamos comprar a segurança da informação, uma questão de privacidade, nada do que a gente fizer vai dar resultado. Jorge, pode falar aí, Diogo. Não, é perfeito, perfeito. Até a gente estava comentando hoje, né? O assunto está vindo todo dia, porque a gente está sempre trocando ideia aí com os parceiros. E, cara, não adianta você fazer a maior fortaleza do mundo se você deixar a chave na porta. Você pode criar. Cara, tipo assim, né? A gente tem nos sistemas ali a autenticação de 1, 2, 1 não existe mais, né? 2, 3, às vezes até 4 fatores. E às vezes o pessoal deixa todos os fatores em cima da mesa para todo mundo ver. Então, ou compartilha esses usuários com todo mundo. Então, até a questão da engenharia social é uma questão que a gente, como H-System, nós somos muito bem treinados em segurança por conta de exigência de PCI, de tudo. Então, a gente tem todo um procedimento. Às vezes o cara pede para resetar uma senha, que ele vem aquele e-mail de não sei aonde, sabe? E normalmente são pessoas que já tomaram acesso a e-mails do hotel, elas já sabem os nomes das pessoas, porque já botou keylogger no Outlook lá do hotel, então já tem a assinatura do gerente, o cara vai lá, copia a assinatura e manda pra gente, a gente tem um procedimento sempre de verificar, né? Enfim, além de tudo isso, além dos sistemas, além de equipar o hotel, você tem que colocar essa mentalidade na cabeça de quem de quem está operando, porque senão essa pessoa vira o elo fraco, a engenharia social. Exatamente. Eu acho muito arriscado também o nível de segurança, uma única pessoa ter acesso a todas as informações, a todas as senhas fortes do seu hotel. Por que eu estou falando isso? Vamos pensar num gerente de banco, no gerente geral de um banco. Se esse gerente ele for sequestrado e colocar em risco a vida da família deles, a família dele com certeza vai vir em primeiro lugar. Se ele ligar para o dono do banco, os CEOs do banco, os donos, os presidentes do banco, minha família está assim, eu preciso, eles vão entregar a senha.
Então, precisa ter uma segregação de funções, onde o Diego tem uma parte, pode acessar somente uma parte do sistema, a Ju somente uma parte e o Jorge uma parte. Mesmo que nós sejamos da mesma equipe, mas as pessoas de confiança, elas precisam ter funções definidas dentro da empresa. Nós não podemos simplesmente, o Diego é da Gassist, o Diego comanda tudo, o Diego que dá acesso, que tira acesso. E se o Diego morrer? A sua empresa vai parar por causa disso? Nossa, mãe. Não vai acontecer tão cedo. Mas é assim, nós temos uma mentalidade ainda muito ingênua em relação à segurança da informação. Nós não devemos deixar muitos poderes com uma pessoa só, porque, como o Diego falou, o elo mais fraco de um processo e tecnologia sempre vai ser a pessoa. Eu já tive casos, Jorge, esses são casos que a gente pode falar, porque são hotéis que a gente ajudou no processo. Quando é segurança, a gente entra com tudo e tenta descobrir o que aconteceu. Eu já tive casos que parece surreal, né? Parece coisa de televisão, mas que clonaram, que colocaram keyloggers na recepção do hotel, descobriram o nome de todo mundo, descobriram que o cara era dono do hotel, né? Na assinatura e tudo, tem lá cargo, aquela coisa toda, e clonaram o número do celular dele. Então, clonaram fisicamente numa loja da Vivo, tá? Foram lá, pediram da via de chip. Aí o WhatsApp do cara continua funcionando e ele acha que tá sem sinal, ou que o chip queimou, ou que, enfim, e tá lá, né, moendo os contatos dele, pedindo dinheiro, pedindo alguma outra coisa, pedindo o Two-Factor Authentication, que basicamente ele tem o PIN de tudo que o cara tem. Ele tem o PIN do hotel, ele tem a chave do hotel, a chave digital do hotel. Então, a gente já presenciou casos assim, onde, tipo assim, a gente via que até o furo da bala foi: como é que a gente mandou e-mail, né, foi pedido o PIN pro sistema, mas ele não estava mais com o telefone. Ou seja, o telefone do cara tá funcionando, cara. Aí a gente ligou pro cara, o teu telefone tá funcionando, e alguém tá pedindo acesso. Então vamos fechar tudo já agora. Foi aí que ele descobriu, deu processo contra a Vivo. Então, mas a Vivo também entregou a chave, né? A Vivo, chegou um cara lá com um documento, o cara provavelmente sofreu uma fraude também, né? Uma fraude de falsidade ideológica. E aí pegou a segunda via do chip, enfim. Né? Sim, porque de fato, quando existe a intenção, né, de ir atrás desses dados, de fazer alguma maldade, as pessoas têm uma criatividade gigantesca, elas encontram jeitos. É profissionalizado o negócio, né? Como a gente já viu algumas vezes aí, alguns casos do WhatsApp, de fraude, de clonagem, de roubo de número, é profissionalizado. Então, se é um risco evitável, né, o que a gente deve fazer para evitar? Eu tenho uma sugestão para os hoteleiros, que já para começar a botar um pouquinho de segurança da informação, cria um NDA, um documento de confidencialidade entre o seu colaborador e o hotel. Por quê? Às vezes vem uma pessoa famosa no seu hotel, porque nós estamos falando do hotel aqui, não é hotel só de grande, pequeno, nós estamos falando do setor hoteleiro. Às vezes vem uma pessoa aqui e famosa no hotel, você não pode estar falando para outras pessoas que fulano está lá no seu hotel, porque isso você expõe a pessoa e expõe também o hotel, porque pessoas mais intencionadas podem querer ir lá tirar uma foto, porque agora qualquer coisa é dado pessoal, e daqui a pouco falar que foi flagrada lá no seu hotel, e daqui a pouco a pessoa famosa ir lá e entrar com processo contra você, porque o seu hotel não teve uma política, uma conscientização dos seus usuários. Nós não podemos pegar os nossos colaboradores e colocar a segurança da informação goela abaixo para eles, porque se a gente ficar falando aqui mais de uma hora, as pessoas vão ficar dispersas e não vão começar a absorver mais nada. Então, esse é um processo de formiguinha. A gente fala um pouco hoje, semana que vem a gente fala mais um pouco e um outro pouco, até que a gente possa ter um círculo de segurança da informação. Então, assim, coisas básicas. Eu estou num hotel aqui em São Paulo,
coisas básicas de segurança da informação eles não têm. E assim, como por exemplo? Quer dizer, por exemplo, eu cheguei e vi, porque eu estava lá, né, na recepção, o sistema operacional desatualizado. Estão rodando aqui sistemas desatualizados. Isso é uma vulnerabilidade. As vulnerabilidades, eu costumo falar, quando às vezes eu estou em algum evento, é como se fosse o nosso sistema defensivo do nosso corpo, a nossa imunidade. Quando a gente começa a ficar com a nossa imunidade baixa, uma gripe mais forte derruba a gente. Se você tem uma vulnerabilidade no seu sistema operacional, você pode sofrer um ataque, sofrer um vazamento de dados, e eu vou fazer uma pergunta aqui que o Diego, que tem mais experiência nesse ramo de sistema, pode me ajudar. Será que todos os hotéis eles têm um plano de continuidade de negócio? Se o hotel ele mesmo é responsável por fazer as reservas deles, as pessoas ligam, mandam e-mail, vai direto na recepção, ele tem um computadorzinho lá dele funcionando. Se esse computador queimar, como é que ele vai fazer? Ele vai ficar na porta do hotel dele chamando as pessoas para poder vir fazer a reserva, porque ele tem vaga no hotel? Nós precisamos saber que segurança da informação não é um antivírus só, não é você ter o Windows 10. São vários controles de segurança. A gestão de riscos, elas têm que estar atuante dentro do seu hotel para você ter uma boa política de privacidade, uma boa política de segurança da informação, porque você tem que saber quais são os riscos que colocam no seu negócio, que se acontecer, quais são os impactos que isso vai acontecer, o que isso vai causar para o hotel. É muito interessante o que você falou, porque houve desconfiança sobre a nuvem por muito tempo. Né? Especialmente na hotelaria. Eu vim de outras indústrias há muito tempo atrás, e outras indústrias amavam a nuvem já há muito tempo. E eu vi muito tempo que falava na hotelaria, gente, mas os meus dados não vão estar seguros lá. Agora tu imagina você com um monte de computador espalhado pelo hotel, com o Outlook, que é baixado, por exemplo, que é um sistema instalado, que não pede senha, que não pede autenticação, que às vezes não tem criptografia de disco, como você disse, e às vezes o cara está usando um Windows 7, que não é tão antigo, mas que já não atualiza mais, e às vezes não tem antivírus, nem isso não tem, e que é de graça, né? Não estou falando para gastar, pôr a mão no bolso, nem nada. Então, você vê a fragmentação desse dado, se um disco desse some, com, sei lá, uma base de dados de 2 anos de e-mail, já é um problema grande, sabe, para o hotel. Então, de cabeça. Eu queria fazer mais uma ressalva nesse assunto. Só para finalizar, quiçá assumir um servidor de um hotel. Que hoje a maioria não tem controle de acesso e não tem criptografia. Muitos sistemas não tem criptografia nenhuma, só tem de senha, né? Só trata ali o dado às vezes de cartão. Então, se o cara leva um banco de dados inteiro e às vezes a senha é padrão, acontece. Eu queria só fazer uma ressalva, porque você falou do antivírus, né? Assim, pessoal, não basta ter o antivírus instalado na sua máquina. O antivírus ele tem que ser configurado para que ele possa fazer o que realmente ele precisa fazer. É como se não você tem um carro na sua garagem que não tem um motor. Você tem um carro ali que todo mundo vê, que você acha que tem um carro, mas na hora que você precisa do carro, o carro não vai funcionar. O antivírus, ele tem antivírus grátis hoje, que ele tem até firewall. Eu acho que todos já têm, né? Então, assim, se você não ativar essa funcionalidade, não configurar essa funcionalidade, de nada serve. Então, não basta você ir lá no Baixa Aqui ou no Google, eu vou botar um Avast, um McAfee, ou qualquer outra coisa, e ver lá o íconezinho do antivírus e colocando, não, agora eu estou seguro porque eu tenho antivírus. Está errado. Ter mais de um antivírus na máquina está errado também, porque gera conflito e um fica achando que o outro é vírus. Então, assim, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, elas costumam fazer coisas assim que pensam que estão fazendo certo e não está. E, assim, cabe a nós estar sempre alertando, não faça isso porque está errado. E dizer que está errado.
Você não, as pessoas têm que gostar do que é certo, porque se a gente falar assim, não, pode fazer assim, mas se depois acontecer um vazamento de dados, foi a Hospedinho, o Diego e o Jorge que falou que podia fazer assim. Sim. Se a gente detecta uma coisa que está errada, é o nosso dever como cidadão alertar as pessoas, até por isso que nós estamos aqui para fazer esse processo de conscientização com eles. E Ju, tudo que você falou, eu concordo assim, em gênero, número e grau. As OTAs já sofreram com ataques, o Facebook sofre, né? O Google, às vezes, de vez em quando tem alguma coisa. Então, assim, ninguém está imune. Eu acho que, por isso que a gente fala, LGPD, o compliance, a gente tem níveis de compliance e às vezes, até assim, alguém encontra um meio. Por exemplo, né, o Jorge falou do antivírus ali, eu vi um caso já que o antivírus ele não vinha com cara de vírus, ele vinha com cara de acesso remoto. Ele era um sistema de acesso remoto que ao clicar se instalava com o consentimento do usuário, né? E ele gravava a tela do usuário, ou seja, quando você está ali trabalhando, olhando seus cartões de crédito, né? Meu Deus. Então, não foi na hotelaria esse aí que eu vi, mas o vírus já não tem cara de vírus mais. Né? Ele já não dá aquele apita, aquele bichinho aparece, não. Ele grava a tela silenciosamente e você está ali fazendo suas Às vezes até gravando, né? Tem uns que ligam a webcam e gravam, também já ouvi algumas coisas. Esse tipo de espionagem é menos comum. A espionagem mais perigosa, a que é mais agressiva mesmo, é a questão de, tipo assim, clonar cartão, clonar senhas, de, tipo, que é onde que onde que tem o dinheiro de verdade. Os caras têm. Só fazer mais um parênteses, desculpa, tá, Por favor. Não, a gente vai lembrando das coisas. Sim, são pontos importantes. Uma coisa que a gente, do treinamento, da conscientização dos colaboradores, né? Às vezes a gente não faz na nossa casa para poder a gente fazer na empresa. Então, o que acontece? Chega um e-mail lá que é suspeito, você não abre na sua casa. E às vezes você acaba abrindo isso na empresa. Eu estou falando isso não no ramo de hotelaria, mas eu já presenciei isso. Eu já tive outros encontros pessoais, quando a gente podia fazer palestras pessoais. Pessoas que falavam assim, não, agora eu não vou mais fazer isso porque eu fui orientado. Mas assim, a gente acha uma coisa tão normal, às vezes chega um e-mail sem pé, sem cabeça. E mesmo assim, nós ainda temos pessoas que vão lá e clicam nesse e-mail. Então, e assim, as coisas erradas que vem no e-mail são tão gritantes para a gente que conhece, que só que você começar a mostrar isso para os seus colaboradores, eles não vão abrir nem mais no hotel, nem na casa deles, porque a cultura de segurança de informação, ela precisa entrar no sangue da pessoa. É igual para a gente beber água, para poder a gente almoçar, tomar banho. Tem que ser hábito, vai virar hábito. Vai ser difícil no começo? Pra caramba, porque a gente vai começar a fazer as pessoas a fazerem coisas, ensinar as pessoas a fazer coisas que elas não estão acostumadas a fazer. Nós vamos ter muita resistência, tá? As pessoas que trabalham com segurança da informação, muitas das vezes elas são odiadas, porque a gente é aqueles que falam assim, não pode, explicando os motivos porque a gente está fazendo, às vezes, determinado bloqueio, mas muitas das vezes as pessoas elas acabam ficando com raiva de você, porque antes o que era tudo liberado, agora começa a ter regras. É a LGPD. Os hotéis até 3 semanas atrás, a gente podia fazer tudo o que quisesse, comprar lista de e-mail, mandar e-mail, marketing, e agora a gente não pode mais fazer isso. A lei vai proibir o hoteleiro de fazer isso? Não. Por quê? Tem muitas leis aí que proíbem o cidadão de fazer um monte de coisa e mesmo assim tem alguns que fazem errado. Na LGPD, nós vamos ter muitas pessoas que vão continuar trabalhando do jeito que está. Cabe a ele saber se isso vai ser uma vantagem competitiva para ele ou não. Porque vamos pensar em empresas internacionais que tem sede aqui no Brasil, que às vezes faz negócio com um hotel aqui no Brasil. Se esse hotel não tiver em compliance, e às vezes esse hotel depende 90% dessa empresa internacional, o que vai acontecer? Ela vai parar de fazer negócio porque você não está em conformidade, e aí você começa a ter prejuízos financeiros. Mas pode falar aí, Diogo.
Agora, não, é interessante, assim, às vezes o pessoal se assusta ou acha que isso veio para o mal, né? Que isso veio para impedir a gente de prosperar, de fazer negócio, enfim, agora tem que lidar com coisa de governo, de legislação, mas eu acredito que a lei veio em boa hora, porque se você... Por isso que eu cito até o dilema das redes, porque a gente, no escritório, a gente já conversa sobre aquele papo há anos, assim. Eu acho que às vezes o cara comprar um mailing, às vezes mandar, não é nem o pior do que... Não é a pior coisa que ele pode fazer contigo. A pior coisa que eles podem fazer é realmente te transformar num livro aberto, internamente, sem você saber, e às vezes esses caras conhecem de você melhor do que você mesmo. Sabe? É verdade. Se você junta essas bases de dados com inteligência artificial, daqui a pouco o cara vai estar dizendo que comprar melhor do que você, o cara vai estar dizendo com quem você tem que sair no aplicativo de encontro, né? E aí ele vai falar, não, é esse aqui, você está falando que é esse aqui, mas não é não. Eu te conheço e ele sabe o que você curte, o que você, né, sua visão política, e aí isso fica perigoso, porque antigamente eu não podia falar para o Facebook, delete minha conta. Eu quero que você me esqueça. E hoje você consegue fazer isso, né? Felizmente. Tirar todos os dados de lá, né? Isso vai dar mais poder para algumas pessoas, para a gente, assim, né? Um pouco mais de poder para a gente poder tomar essa decisão. Porque eu mesma recebo um monte de e-mail que eu já me descadastrei de vários lugares também, né? E a galera não tira e ligação o tempo inteiro de que não sou eu. Isso acontece muito com a gente. Então, eu também vejo um ponto muito positivo nessa lei, que vai ser uma mudança de mindset, né? Vai ser a gente começar a prestar mais atenção para quem a gente dá os nossos dados, de que forma a gente dá, e também as pessoas que cuidam deles, né? Até o Gelson está comentando aqui que segurança, acima de tudo, é comportamento. Sim. Né? O mais interessante, vocês já devem terem visto aqueles anúncios bizarros ali que tem no fundo das notícias dos sites, né, do Exame, que são as redes, eles chamam de... eu me esqueci o nome. É aqueles tabola da vida lá, aqueles anúncios que vêm. E são anúncios assim, extremamente enganosos e discriminatórios. Agora, imagine aquele tipo de anúncio quando um algoritmo de inteligência artificial define ou encontra para você quem que é bonito e quem que é feio, e o algoritmo começa a te chamar de feio. Por exemplo. Isso é muito real. Tá? Então... Sim. Ou feio, ou te dizer que você tem uma doença porque tem uma pulseira na sua mão te dizendo que sua pulsação tá mais rápido, o cara começa a te fazer anúncio de remédio, tipo, a coisa pode tomar uma proporção muito perigosa. Sabe que a conta bancária, né, tá ali no negativo, sabe que tá com o nome sujo, começa a oferecer um monte de empréstimo. Né? Então, assim, poxa, vai proteger muita gente que sim, cai em todos esses anúncios ainda hoje. Clica lá no EXE do e-mail, no baixe seu boleto para pagar. Clica, gente. Infelizmente, e assim, essa que é a questão, né, que a gente estava falando do colaborador. Muitas vezes ele sai do hotel, ele leva aquele dado para uma outra rede de Wi-Fi, da casa dele, do café, da padaria, não sei de onde... E, né, às vezes ele nem sabe o quanto que ele está deixando o negócio vulnerável fazendo esse tipo de coisa, né? Levando aquele computador, aquele dado, dando acesso para outras aberturas. Então, é uma visão mais atenciosa sobre o que a gente tem feito mesmo. Eu acho maravilhoso. Depois que eu entrei na Hospedinha, eu aprendi muito sobre segurança, porque aqui a gente usa gerenciador de senha, a gente toma cuidado com um monte de coisa. As senhas são fortes, né? A gente tem muitos cuidados. Oi. Isso aqui é o que eu uso para entrar no meu e-mail, a chave física. Eu nunca mostrei numa live. É sério, a gente tem chave física aqui para, enfim. Muito bom. Sim, é isso que a gente tem que fazer. Tem que ter segurança. A gente não, no caso do hoteleiro, né, a gente não precisa nem, às vezes, gastar muito. Você pode fazer a autenticação do seu e-mail em duas formas. A senha chega um token lá no seu celular, e você vai lá e coloca. Sim. E assim, você não está gastando nada, porque você já tem uma senha e o smartphone hoje todo mundo tem. Então, é saber como utilizar a segurança da informação, os artifícios que tem, para que você possa começar a mudar a sua cultura. Não precisa, a empresa do Diego, eles
sem a chave física, mas eu sou pequeno. Às vezes eu tenho uma pousada lá com 2 ou 3 computadores, eu não vou poder investir nisso. Mas, gente, não precisa nem gastar dinheiro para fazer isso. É só ter disposição. Você saber como fazer. A questão exatamente. Mas, assim, não adianta contratar um mega sistema de TI, né? E deixar o computador aberto com a senha salva. E dar a senha e o login igual para todos os funcionários, todos os colaboradores, que é isso que os hoteleiros fazem, gente. Não faça isso. Pessoas no hotel. E quando alguém é desligado, a senha não muda. Tem essa também. Não faça isso. E se você tem acesso remoto, para poder, na RDP, você acessar remotamente a rede, muitas das vezes você ainda consegue fazer esse acesso, tá? Porque as pessoas não fecham o acesso do usuário, né? O post-it lá, o post-it colado na tela do computador, às vezes documentos com informações dentro da gaveta, mas a gaveta não tem chave. É assim, se a gente ficar falando aqui de coisas que acontecem de erro, a gente vai ver o sol nascer e não vai terminar de falar, porque é muita coisa. Mas isso é uma coisa de cultura. Sim. Isso é uma coisa de cultura. É como eu comecei a falar, é o aculturamento de segurança da informação que nós precisamos ter. Que a gente fale mais sobre isso. Eu gosto muito dessas, por exemplo, a gente está falando de um assunto que às vezes o cara acha que não é interessante, mas entendeu? Esse aqui é o ponto que eu trago, porque a coisa parece ser tão invisível quando é no digital que parece não fazer sentido, mas quando você entende que deixar o seu computador aberto é igual você deixar a porta da sua casa aberta, aí você começa, não, peraí, isso é importante. Eu não posso deixar a porta, a janela aberta, né? Por mais que eu tenha cerca elétrica, o cara vai entrar pelo Sim, exatamente. São as vulnerabilidades, né? E aí que a gente encontra os pontos que as pessoas que têm más intenções, e às vezes ele nem tinha má intenção naquele momento, mas a oportunidade surgiu, né? Tudo se tornou mais fácil. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, né? Então, se ele encontra um carro bacana, chave na ignição, porta aberta, se o cara tiver uma má intenção naquele momento ali, ele vai levar. E muitas das vezes, os colaboradores, por que a gente está falando muito do colaborador? Porque não é o dono do hotel que fica lá no sistema o tempo todo. Ele tem acesso ao sistema, mas quem toca realmente uma vida num hotel, numa pousada, no setor hoteleiro, são os colaboradores. Então, por isso eu estou falando muito do colaborador, por isso eu estou falando muito do treinamento no colaborador, da conscientização. É claro que, como eu falei atrás, os donos têm que comprar a gestão de privacidade, tem que comprar privacidade de dados, segurança da informação, porque senão não adianta de nada. Mas o foco nesse momento hoje, que a gente deveria direcionar as nossas forças, seriam os colaboradores, porque são eles que podem levar o seu hotel a uma boa adequação, eles vão te ajudar junto com os processos bem mapeados, com uma tecnologia que se você puder aplicar, ou vai levar você para a ruína, porque se ele quiser com as informações, porque assim, como é tudo solto, não tem contrato de nada que te prenda, que você não pode levar informação para aqui para lá, foi o que o Diego falou da engenharia social. Eu chego na sexta-feira no barzinho ali, eu estou ali bebendo, com os amigos conversando, eu começo a falar coisas que eu vivo lá no hotel. Mas eu não falo por maldade, é porque às vezes eu quero me aparecer para os meus amigos, uma garota que você está tentando conquistar, uma mulher querendo conquistar eu tive acesso a essas informações, e aí o cara, a pessoa treinada nisso, boa nisso, ele começa a pegar informações e daqui a pouco você está dando todas as informações para ele. Tem um teste que eu não sei se é verdade, eu nunca fiz, que você testa dos 3 sim. Se você pedir uma coisa muito fácil para a pessoa, que você sabe que ela vai te falar sim, você chega lá e ela vai te dizer sim. Depois, se você pedir uma coisa mais ou menos, porque você já conquistou o primeiro sim, você vai conseguir o segundo sim. E depois o terceiro. É como se fosse assim, cara, eu esqueci minha carteira. Você pode me emprestar R$2? Tá, eu te empresto. Ih, cara, mas
será que você não poderia passar por ali para poder você... É seu caminho, você dá uma esticadinha, a pessoa fica meio sem graça e acaba cedendo. Você pediu dinheiro e você já está na carona. E se você chegar lá e falar assim, cara, você pode, por favor, dar uma paradinha rapidinho aqui, só para me passar no mercado e comprar um pão? Você conseguiu sim do dinheiro. O sim da carona, é impossível, você não vai conseguir o sim do pão. O sim do pão. Então, o que acontece? Você vai dar informação. Você não vai chegar para uma pessoa e aplicar engenharia social e falar para ela, eu quero a senha, o seu usuário e senha do hotel X. Você vai pedindo coisas que ela vai te dar, que você tem certeza que ela vai te dar, e aí você vai incrementando a conversa, e daqui a pouco você tem o que você quer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer num dia ou numa semana, mas isso vai acontecer. Sim. Por quê? A pessoa lá do outro lado ela não foi treinada. É questão de conscientização. Muito bom, muito bom. Gente, estamos chegando aí em 50 minutos de live. Eu quero deixar vocês também no finalzinho falarem desses 2 eventos, né? Cada um está organizando um evento aí que eu sei também para ajudar tanto na LGPD quanto no mercado. Mas assim, vou cantar mais uma bola aqui para o Diego, depois para o Jorge. Diego, se tu pudesse então resumir esse nosso bate-papo e entregar para esse hoteleiro algo que ele tem que levar dessa live que é muito importante, tanto com relação à segurança da informação quanto à LGPD. O que seria? Seria, eu até acho que eu comentei alguma coisa, Ju, mas assim, as primeiras coisas que ele tem que pensar no hotel dele para amanhã, sabe? Que ele tem que dormir pensando hoje para acordar amanhã e entender o que ele precisa fazer. É mapear onde ele tem dados de pessoas e proteger esses lugares. Perfeito. Né? Seja no RH, seja na ficha de hóspede, seja no papel, seja no voucher que ele imprime que não deveria imprimir mais. Seja no sistema que ele usa e quem tem acesso ao sistema, porque o sistema tem a segurança de dados, mas quem dá o acesso do sistema é o hoteleiro. Então, se não tem ninguém que não deveria ter acesso, que ainda tem, gente que ele desligou, gente que, enfim, né, a gente sabe que teve a pandemia aí, que, né, e isso vale também para a senha de acesso do e-mail do hotel, tá, dos sistemas do hotel e outras coisas, né. Então mapeie os dados pessoais e as senhas importantes que você tem por aí soltas. Cria política de privacidade, conta para o hóspede, tenta refazer o caminho do seu hóspede e tenta entender aonde você vai pegar o dado dele, para que você vai pegar. Se você quiser mandar promoção, peça para ele, tá? Né? Peça para ele marcar a partir do momento da LGPD, isso é obrigatório, tá? Sim. Anteriormente, quem vai dizer, eu acredito que vai ser a NPD, porque ninguém vai jogar a base de relacionamento toda fora. E aí a GDPR tem o tal do soft opt-in. Enfim, né, a NPD acho que vai responder essa pergunta melhor do que todo mundo. Então, peça, se quiser mandar alguma promoção, peça pro cara. Dá uma olhada na segurança de TI, no parque de TI inteiro. Todo mundo tem pelo menos o mesmo Windows e antivírus em todas as máquinas. É um muito básico. Criptografia de disco, se possível, né? O computador foi roubado, HD foi roubado, pendrive que tem dado pessoal. Então, o Windows 10 o Pro, ele já tem criptografia de disco, o Android ele tem criptografia de disco e o Apple também. Se o cara usa o WhatsApp para trocar ideia com o hoteleiro, falar de hóspede, esse tipo de coisa, ou atender mesmo o hóspede, ele precisa ter criptografia. Esse celular não pode ser roubado sem criptografia, né? Senão o cara pode usar os dados do hóspede, e isso já aconteceu. Eu já vi isso acontecer, de roubarem o WhatsApp do hotel e mandarem boleto bancário de Nubank para os hóspedes do hotel. Porque o cara conseguiu entrar. Então, olha que perigo. Por isso que eu gosto de situações reais, porque parece besteira, mas não. Acontece. Limita a informação. O cara não precisa de algum dado, limita ele de acessar. Basicamente isso. A melhor forma de não ter vazamento de dados é não deixa o cara ver o que ele não precisa. Corta na raiz. E olhe os papéis, dá uma olhada na papelada que tem no hotel aí, porque agora é a hora, e se precisa mesmo desses papéis, arruma um jeito de trancar eles, porque não é para todo mundo. Se der para automatizar, tira também, né? Encontra formas de colocar isso na nuvem. E na nuvem agora ela pegou um viés inverso, né? Porque a nuvem tem toda uma infraestrutura. A Amazon, por exemplo, tem controle de acesso com câmera
que é uma das exigências do PCI, não é da LGPD, mas então a nuvem agora ela toma um viés oposto de é mais seguro lá, porque é centralizado, eu não tenho vários pontos de falha ou pontos de vazamento. Tá, então, exatamente, perfeito. Ótimos pontos. Se for pontos práticos assim que eu posso dizer. Sim, ótimo, é isso mesmo que a gente precisa. Agora pode passar a bola para ti, Jorge. Complementa aí ou reforça. Com certeza. Uma coisa que para mim assim tem que ser vai dormir pensando no mês passado, conscientização. Eu acho que nós precisamos conscientizar, aculturar as pessoas com segurança da informação, tá? Que não adianta, como nós já falamos aqui, para não ser repetitivo, nós temos que conscientizar, treinar as pessoas a viverem segurança da informação. No outro evento que nós participamos, eu dei uma dica que eu vou dar. Se você não começou nada do seu processo de adequação, começa dando uma olhadinha no seu site. Começa a estruturar o seu site para que ele possa ficar de acordo com o que a LGPD pede. É um custo mais baixo, tá? E você já começa a mostrar para os seus hóspedes que você está voltado para a segurança da informação. Dentro do site você coloca o aviso de política de privacidade. Então, antes de colocar o aviso de política de privacidade, tenha aquilo como nós já falamos, o que você vai colocar lá já tem que ser executado no seu hotel. Você não pode falar lá que faz limonada se você não tem nenhum limão. Você tem que provar o que você faz. Vocês podem também, gente, começar, como o Diego falou, a fazer o mapeamento dos dados e ter lá a matriz de responsabilidades. E é o que cada colaborador faz no seu hotel. Que se você tiver isso, você já consegue dar os acessos que o Diego falou. O gerente tem acesso a todo o setor dele, mas os atendentes não precisam ter acesso a todos os setores, nem a pasta de outros colaboradores do mesmo setor. Então, se você tem um controle disso, você consegue evitar os vazamentos de dados. Vai ser só isso? Claro que não. Aqui a gente está dando uma pincelada de coisas que vocês podem começar a fazer para ontem, que não são coisas muito difíceis de fazer. Vocês não precisam, é claro, dependendo do tamanho do seu negócio, do seu hotel, você não vai conseguir, com 2 ou 3 pessoas, fazer isso. Mas, às vezes, o seu hotel é uma pousada pequena, você consegue, com a ajuda de uma outra pessoa que seja entendida no assunto. Por favor, pessoal. Muito bom, ótimo. Não peguem pessoas sem saber o que está fazendo. Não chamem pessoas para ser o encarregado de dados de vocês, porque ele é filho do dono, porque ele é amigo de todo mundo, porque isso é uma coisa séria. O vazamento de dados tem sanções que podem ser muito desastrosa para o negócio de vocês. Então, nós precisamos, nesse momento, evitar os curiosos. Eu estou falando que tem que me chamar ou chamar o Diego, ou a Hospedinho, ou outro. Não, mas chame pessoas que possam te dar o auxílio que você precisa, porque às vezes você pode investir dinheiro no achismo e daqui a pouco você ir para o fundo do poço. E depois você tem que gastar dinheiro de novo, e às vezes você não tem esse dinheiro para poder gastar. Então, como eu falei do intérprete, tem alguém do seu lado que possa te dizer, ó, vai para aqui, vai por lá, faz assim, porque embora você tenha um gasto um pouco maior agora, mas você fica em compliance, isso vai te dar vantagem competitiva. Os hotéis que não começaram a fazer nada hoje, eles já estão muito atrasados. Nós não vamos falar dos outros setores, que nós estamos aqui falando de hotelaria, mas aquele que não tem nada... Sim, todas as empresas, né? Ô, Jorge, até uma coisa muito, muito interessante que eu acho importante da gente falar tem muita gente que ainda me pergunta, Diego, você acha que a lei vai pegar? E o cara já tá rolando há tempo, tá atrasado já. Pegou, vai pegar, já pegou, não tem volta.
Já pegou, é verdade. Agora a gente só tem que, de fato, colocar em prática, né? Quem não colocou ainda, porque existir, ela já existia, né? Gente... e eu já vou fazer um convite aqui para a Ju. Ah, sim. Já chama a gente de novo, tá? Porque... Gostou de conversar por aqui? Nossa, ainda tem muita coisa para poder a gente ajudar os hoteleiros, tá? A gente não falou aqui 10% do que a gente precisa fazer. É verdade. E assim, por ser pouco tempo, a gente tem que ficar se controlando para não falar muito, porque os assuntos eles vão se complementando. Sim, uma coisa que ele fala, ele vai falando outra e você complementa e a gente vai falando. E assim, a nossa função, eu até aconselho, assim, desculpa estar me metendo na coisa do hospedim, divulga bastante isso que vocês estão fazendo, que vai ajudar muitas pessoas. Parabéns, tá, pela tua iniciativa, tá? Eu já me coloco à disposição, porque eu gosto muito do assunto, tá? Me coloco à disposição do Diego também, né? Que eu tô sabendo aí que vai ter um evento aí, se quiser chamar um pobre, um nobre camponês. Não, vamos fazer alguma coisa. E eu adoro essas lives porque elas estão sendo muito didáticas. As da Hospedim, assim, especialmente a de hoje, inclusive, o bate-papo, eu acho que o hoteleiro ele consegue finalmente se conectar com alguma coisa do que está acontecendo da lei, do porquê que é importante. Eu gosto desses bate-papos um pouco mais dinâmicos, assim. Colocar em prática, né? Que ele consegue ver dentro da realidade dele, é uma preocupação que a gente tem também, por isso que selecionamos bem as pessoas para vir aqui conversar. E não foi diferente com vocês, então eu saio daqui com muito mais aprendizado do que entrei. Tenho certeza que quem ficou com a gente nessa live, quem vai assistir esse vídeo depois, vai ter a mesma sensação. Então, muito obrigada, né? Enquanto vocês falavam, me surgiram outras ideias, sim, para a gente falar mais sobre segurança das informações. E quem sabe a gente faça algo mais para frente. Tá? Muito obrigada por vocês dois chegarem até aqui. Quero que vocês aí se despeçam e também falem, né? Do H-Experience. É isso? Isso. Ó, é bem H, rapidinho, né? Não é HS. H-Experience. É HX, na verdade. Pronto, H-Experience. Isso. Basicamente, Ju, a nossa ideia isso. foi fazer um evento que ajude os hotéis na questão de retomar o negócio, retomar o controle, retomar o mercado, devolver a confiança para o hóspede. Então, são 3 assuntos assim que a gente domina bem, a gente já faz bastante live, tem dados, mas a gente chamou uma turma que de distribuição, de venda direta, né, as agências de marketing digital lá, tanto o Maicon também vai participar, e outros, e RM, que são as 3, a gente acredita que são os 3 pilares para ajudar os hotéis a recuperar não só a rentabilidade com a distribuição, quanto controlar o mix, controlar a comissão e ter um canal direto legal, quanto vender com qualidade e, enfim, né, vender para ter lucratividade, não só vender para ficar no 0 a 0. Sim, incrível, vai estar imperdível, então. Eu vi que tem umas pessoas ali, olha, top, muito bom. Vai ser quando? Vai ser 4, 5 e 6 de novembro, e aí quem quiser se inscrever, a gente vai se ater bem aos assuntos, então eu pedi com muito carinho para que quem viesse trouxesse dados, por exemplo, a gente vai ter Expedia, vai ter TripAdvisor, então traz o que está acontecendo, traz aonde está se recuperando, traz coisas que vai dar confiança para o hoteleiro e coisas que mudaram que ele pode implementar também para melhorar a vida, né? Nossa, show de bola, imperdível. Então, lá no teu Instagram tem, né? O Instagram da H-System, que está aqui embaixo, tem também. Também deixei aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver. Jorge, e o seu evento? Então, né? Quer finalizar, Diego? Hã? Tu quer finalizar? Falar alguma coisa? Não. Eu tava só olhando no YouTube ali que fizeram uma pergunta. Tá bom, vai lá, Jorge, desculpa te interromper. Tudo bem. A princípio a gente tinha, Ju, né, que nem eu tinha falado com você, a gente, junto com o Portal do Treinamento, é uma empresa de São Paulo, né, muito bem conceituada, onde o Humberto, que é o dono, é meu amigo pra caramba, ele me convidou para a gente fazer um evento de LGPD na hotelaria, da conscientização, adequação, né. Esse evento, ele estava previsto para o dia 21, agora de outubro, só que nós precisamos fazer uma alteração na data e ele passou para o dia 12 de novembro. Por quê? Eu estou
convidando hotéis que já estão no processo de adequação mais adiantado para eles irem participar conosco nesse evento. Legal. E eles poderem falarem dos seus desafios e as experiências deles para ajudar outros hoteleiros que estão precisando, né? E no dia 28 de novembro, se não me falha a memória, porque a gente ainda está fechando a data, mas eu vou deixar vocês cientes, nós vamos criar um curso, um treinamento de LGPD em segurança da informação voltado para os colaboradores. Então, tudo isso que a gente foi falando aqui nessa conversa, a gente vai colocar na prática lá, fazendo um curso lá, e eu ainda vou elaborar o curso junto com o Humberto. Já estou dando um spoiler aqui para vocês. Forte ajuda aí. Uma informação novíssima, onde vai ser voltado para os colaboradores esse curso que a gente vai estar fazendo. Mas assim que a gente tiver a agenda definida e mais tudo alinhado, a gente vai estar falando com vocês aí, contando com a ajuda de vocês para participar conosco desse evento. Eu vou explicar para vocês a dinâmica, como vai ser, e vamos para cima ajudar os hoteleiros aí, que essa é a nossa bandeira. Isso aí, estamos juntos. Então, quem quiser saber, também é só seguir no teu Instagram, né? Exatamente. Vai ficar sabendo das novidades aí. Tá? Perfeito. Muito obrigada, gente. Gratidão pela disponibilidade. Foi incrível conversar com vocês, né? E sucesso aí nos projetos. E parabéns, né, pelas iniciativas. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer, Ju. Prazerzão também. Um abraço. E até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau.